Então, vamos lá para a resolução de alguns exercícios. Esse primeiro exercício que eu coloquei, ele traz um estudo. Cadê o gráfico? Ai, gente. Cadê o gráfico? Não copiei o gráfico, deixa eu ir lá. O primeiro ele não está aparecendo. O gráfico estava em outro. É nesse. Intensidade. Pronto, apareceu. A intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo, de acordo com o gráfico. Este aqui, ó. Este gráfico representa a corrente, utilizado o prefixo do SI aqui, o miliampere, e o tempo em segundos. Sendo a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, determine a carga elétrica que atravessa a seção do condutor em 8 segundos. O número de elétrons que atravessam a seção do condutor durante esse mesmo tempo. A intensidade média de corrente entre os instantes 0 e 8 segundos. Beleza? Então, vamos lá. Observe que pelo gráfico, você tem de 0 a 2 segundos aqui, a corrente aumentando, ou seja, o fluxo de elétrons aumenta no decorrer do tempo, não é um valor que é contínuo. Mas de 2 a 4 segundos, a corrente elétrica se mantém instável, em 64 miliamperes. E a partir de 4 segundos até 8 segundos, você tem um decaimento do fluxo de elétrons e aí uma corrente que oscila e diminui. Então, existe uma propriedade dos gráficos que me permitem analisar o que é a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é a medida do quantitativo de elementos portadores de cargas, ou seja, da variação da quantidade de carga que atravessa o meu condutor por unidade de tempo. Então, pensa que eu tenho um fio e aí o que eu faço? Eu pego e faço um corte neste fio aqui, que a gente chama de seção reta, e esse aqui vai ser o meu referencial, faço um corte aqui, e esse aqui vai ser o meu referencial de análise. Então, eu vou medir qual é o quantitativo que passa de carga aqui por unidade de tempo. E aí, quando que eu vou ter uma orientação? Se você pensa no condutor como um condutor metálico, por exemplo, ele é constituído por átomos. Esses átomos do elemento, né, que o constitui, seja de cobre, de prata, de ouro, enfim, é um condutor metálico, ele vai estar aqui, esses elementos portadores de cargas, quem são? São os elétrons livres da última camada, que a partir da excitação, mediante uma diferença de potencial, que estão desordenados, esses átomos aqui, estão constituindo, né, a estrutura metálica, e eles estão em movimento desordenado aqui. Eles estão se movendo aleatoriamente e desordenadamente. Quando eu estabeleço uma diferença de potencial entre, nos terminais desse condutor, eu faço com que haja uma orientação desses portadores de carga. E aí você tem o que a gente chama de corrente elétrica. Considerando aí o sentido real, né, da corrente, se você tem aqui os portadores de carga, você teria os elétrons sendo traídos para o potencial positivo, então o fluxo real seria nesse sentido, mas não é esse que é o que é utilizado, que é o fluxo convencional. Ok? Tá lá, é questão teórica.
o sentido convencional de movimento das cargas, ou seja, da corrente elétrica, corrente convencional, ele é o oposto ao movimento real do fluxo dos elétrons livres aí associados. Então, se para estabelecer a corrente eu preciso de um quantitativo de carga por unidade de tempo, eu quero saber qual é esse quantitativo de carga. A carga elétrica que atravessa que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos. Qual é a carga elétrica o total de carga que atravessa esse condutor em 8 segundos. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso avaliar aqui, ó, de 0 a 8 segundos. E o que ele quer? Ele quer o meu ΔQ, ele quer a quantidade de carga. Então, para resolver a letra A, nós vamos utilizar de uma propriedade que é uma propriedade associada ao gráfico. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, a área formada pela figura que nós temos entre o gráfico, né, que é essa linha aqui, e na verdade eu tenho 3 gráficos, um gráfico crescente de 0 a 2, um aqui que é constante de corrente e o outro gráfico que é decrescente na minha corrente, eu vou estabelecer a área desse trapézio formado aqui, ó. Se eu pego os gráficos e o eixo dos tempos, eu tenho aqui um trapézio formado. E se corrente é igual a ΔQ sobre ΔT, eu posso dizer que aquela quantidade de carga que eu estou procurando pode ser encontrada multiplicando a corrente pelo tempo associado. Então, com base nessa informação, nós temos que, se eu fizer a área da figura formada, eu encontro a variação da quantidade de carga. Então, utilizando dessa propriedade, né, nesse gráfico, a gente encontra o valor que é pedido na letra A. Então, ΔQ vai ser numericamente igual à área formada aqui no gráfico. Então, esse ΔQ vai ser numericamente igual à área desse trapézio aí, correto? E como é que eu faço a área do trapézio? É a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Fazendo a substituição, eu tenho, quem é a minha base maior? A minha base maior é todo esse aqui de baixo, que vai me dar de 0 a 8, eu tenho 8. Mais, quem é a base menor? É essa aqui de cima. Essa aqui de cima está indo de 2 a 4, que vai dar 2. Vezes a altura. Quem é a minha altura? É 64. Mas é 64 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque o ampere, ele é a mesma coisa que o quê? Que coulomb por segundo. E não microcoulomb, né? Se eu quero encontrar a minha resposta do quantitativo de carga em coulomb, eu preciso utilizar em ampere. Então, eu já vou colocar o prefixo milli aqui. Fazendo isso, eu vou dividir por 2. Aqui, a gente vai encontrar a resposta da letra A, que vai dar 8 mais 2 dá 10, 10 vezes 64 dá 640, 640 dividido por 2 vai dar 320 vezes 10 a menos 3. E aí eu tenho, escrevendo aqui esse ΔQ, em notas, né, tirando aqui, vou colocar em notação científica, posso colocar em notação científica, que vai dar 3,2 vezes 10 a menos 1 coulomb, ou ΔQ simplesmente igual a 0,32 coulomb. Bom,
E aí a letra B, eu já vou fazer aqui embaixo, não vou passar para outra página não, acabei gastando espaço demais aqui, vou fazer de vermelho. A letra B. A letra B pede o número de elétrons. E aí, como é que eu acho o número de elétrons que está atravessando uma seção do condutor durante esse mesmo tempo? Durante esse mesmo tempo, qual? 8 segundos. Então, para saber qual é o número de elétrons, eu preciso saber qual é o número de elétrons associado a um ΔQ de 0,32 coulombs. Alguém falou comigo no chat? Isso aí, Lorena. Não estou acompanhando o chat, tá? Se vocês puderem abrir o microfone e falar, é isso mesmo que você colocou. Se eu tenho quantitativo de carga, eu vou voltar naquela expressão que foi vista lá no começo, na nossa segunda semana de aula da primeira quinzena. Que diz o quê? Que diz que a quantidade de carga, que é medida em Coulomb, depende do número de elementos portadores de cargas, considerando a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, para encontrar este número aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa carga, que é o meu 0,32, e dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí eu encontro que N vai ser igual ao quê? A 0,32, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse aqui de cima, tá? Para ficar mais simples. 3,2 dividido por 1,6 vai dar 2. Repete a base e subtrai os expoentes, que vai dar menos 1, menos 19. Então, qual é o número de elétrons que está atravessando o condutor nesse intervalo de tempo de 8 segundos? Vai ser 2 vezes 10, menos com menos mais, então menos 1 mais 19 dá 18 elétrons. Então, nós temos aí muitos elétrons atravessando esse condutor em 8 segundos. Beleza? E aí ele quer saber qual é a intensidade média da corrente. Quando ele fala de intensidade média, a gente remete ao conceito de corrente como um todo. Qual é a intensidade média? A gente viu aqui que a corrente ela é variável. Então, ela vai de 0 a 64 miliamperes, permanece em 64 miliamperes por 2 segundos e depois decai a zero novamente. Então, essa corrente não é uma corrente contínua, não é uma corrente constante. Mas qual seria a corrente média, né? Qual seria essa intensidade média durante os 8 segundos? Se ela permanecesse constante, quanto que ela seria? Seria 64? Não, ela não seria 64. Qual que seria? Eu vou pegar o quantitativo de carga total, que eu já sei que é associado a todo este intervalo de tempo, e dividir pelo intervalo de tempo total. Então, para ficar tudo numa página só, eu vou tentar fazer aqui, que é bem pequenininha a conta, vou fazer de verde aqui. A letra C. Para achar essa corrente média, I, eu tenho que fazer o meu ΔQ sobre o ΔT. Então, esse I médio vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 1 dividido por 8. Então, I vai ser igual a 32 aqui dividido por 8 dá o quê? Dá 4. Então, nós teríamos 0,4 vezes 10 a menos 1. Então, I médio seria 4 vezes 10 a menos 2 amperes. Essa seria a minha intensidade média de corrente, ou intensidade de corrente média, né? Associada aos 8 segundos para este gráfico fornecido que o gráfico trouxe com as informações.
E acho que é só isso. Então, se você observar, são associações simples que lembram muito lá a estrutura de resolução de velocidade média, aceleração média, lá do primeiro ano. Vamos lá, então, partir. Podemos avançar para o próximo? Tem alguma pergunta? Sim, pode ir. Então, vamos lá. Partindo para o próximo. Então, eu tenho aqui esse outro problema. Eu tenho um aparelho elétrico. Nesse aparelho elétrico, eu leio lá 600 watts, 120 volts. O que é isso? Ele me dá uma tensão nominal e uma potência nominal associada. Ou seja, se esse dispositivo for ligado a uma tensão, né, de 120, 127, 110 são parâmetros que são utilizados, né, são valores, são termos que são utilizados para um valor característico, eu terei 600 watts de potência associada, ok? Então, aqui, quando o aparelho é ligado corretamente, calcule a intensidade da corrente elétrica. Esse aqui eu vou deixar para resolver depois, porque eu acho que eu acabei invertendo a posição dele. Porque ele já vai lá para a potência, e potência já está associada a DDP vezes a corrente. Então, a gente pode fazer, o que acontece? A potência, ela está associada a DDP, a qual o dispositivo é submetido, a potência que ele consegue ter de desempenho, a potência associada ao aparelho, que é permitida, que é constituída a partir da corrente que vai circular naquele dispositivo, considerando toda a sua estrutura, né? Então, se você usa, por exemplo, o conceito de que a potência é igual a trabalho sobre tempo, né? Considerando que o watt é igual a joule por segundo, e aí a gente usa muito o watt aqui, sabendo que trabalho é igual à variação da energia, e essa energia aqui é a minha energia elétrica associada, e que eu não vou medir em joule essa energia elétrica, mas eu vou medir em quilowatt-hora por conta de quê? Por conta dos valores, que são valores muito altos, quando eu falo de energia elétrica nos parâmetros que a gente usa, né, nas indústrias, né, nas residências, né, aquela energia elétrica que é proporcionada via a tensão nominal fornecida pelos órgãos distribuidores de energia. Então, eu não uso o joule, mas o watt está associado ao joule por segundo. Então, quando eu falo kilowatt, eu boto o prefixo do SI aqui, que é o quilo, né, que é associado a 1000. Então, kilowatt é 1000 watts hora. Então, quando eu falo de energia, eu estou falando do trabalho. E por que é quilowatt-hora? Porque esse trabalho vai ser igual a potência vezes o tempo. Então, a gente mede o tempo em hora e a potência em kilowatt. Então, esse trabalho, essa energia, essa variação da energia, que é a energia gasta pelo dispositivo, que é a energia que a gente consome, ela vai estar associada não ao joule, como a gente trabalhou até então, mas sim ao quilowatt-hora. Então, assim, se eu uso quilowatt-hora, eu tenho que sempre lembrar das conversões que são necessárias das unidades, tá bom? Dependendo do que o problema traz. Então, se eu parto dessa ideia de potência como trabalho sobre tempo, e aí eu sei que a DDP é a diferença de potencial, né? DDPU entre os terminais AB é V de A menos V de B.
E aí eu sei daqui, que a gente já estudou na semana passada, que trabalho é igual a U de AB vezes a carga, então eu posso dizer que potência vai ser igual ao quê? Isso aqui a gente viu na quinzena passada, né? TDP, diferença de potencial, e aí eu tenho o trabalho como variação da energia, então essa potência, que é igual à variação da energia elétrica, dividido pelo tempo. E quem é essa variação? A variação é esse trabalho que é a DDP vezes a quantidade de carga associada que está passando pelo meu condutor. Então, quando eu faço a potência, eu tenho quem? Eu tenho o de AB vezes Q dividido por ΔT. Mas Q dividido por ΔT é igual a I. Daí a gente chega à expressão para potência, que é igual a DDP, ou seja, a tensão nominal associada vezes a corrente que está percorrendo o meu condutor. Então, se eu tenho um aparelho elétrico, qualquer aparelho elétrico que seja 600 watts, o que a gente tem? Um liquidificador de 600 watts que funciona na tensão de 110, né, 120. Enfim, ele vai ter uma potência convertida de 600 watts se ele for ligado no 220. Por quê? Porque a estrutura elétrica dele permite que circule ali uma corrente que vai proporcionar essa potência de desempenho, quando submetido a uma DDP de 120. Ah, professora, e se ele for submetido a uma DDP de 220, por exemplo? A corrente que vai circular vai ser diferente? Vai ser diferente se a sua estrutura permitir, ou ele vai queimar, por exemplo, né? Se ele não tiver uma estrutura que permita uma corrente alterada circular nele, ele não vai funcionar da maneira que deveria funcionar, ou ele vai ter dano em seus dispositivos elétricos. Por exemplo, aqui, com a potência nominal, ele quer saber qual é a corrente que vai atravessar esse condutor na letra A. Então, se eu sei que a potência é igual a DDP vezes a corrente, e aqui foi dado que a potência é 600 watts, quando a DDP associada é de 120 volts, eu consigo encontrar qual é a corrente associada, fazendo 600 igual a 120 vezes I. Então, a corrente que vai atravessar esse condutor vai ser igual a I 600 dividido por 200. 200 não, professora. Por 120. 120. Então, aqui eu vou encontrar uma corrente, que é uma corrente de 5 amperes. Ok? E aí eu quero saber também qual é a energia consumida por este aparelho elétrico. Se esse aparelho elétrico, que tem essa potência de 600 watts, ligados no 120 lá, 127 da minha casa, ficar ligado por 5 horas, que seja um ventilador, por exemplo. Vou ligar o ventilador lá e vou deixar ele funcionando a noite inteira, 5 horas para eu dormir. Quanto que eu vou gastar de energia elétrica? Então, se eu sei que essa energia elétrica, que é gasta, né? É igual a potência vezes o tempo, considerando o conceito de trabalho aqui, né, da potência lá, da base do que é potência, sim, é quanto de trabalho eu consigo realizar por unidade de tempo, o que se consegue converter nesse dispositivo por unidade de tempo, então quanto que vai gastar de energia? Então a energia que eu vou gastar vai ser igual a 600 o quê? 600 watt vezes 5 horas. Então, ΔE vai ser igual a 600. 5 vezes 3, 30. 2. Isso é o quê? É o watt vezes hora. Mas ele me pediu em
quilowatt-hora. Então, para eu transformar em kilowatt, para colocar o prefixo quilo aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dividir por 1000. Então, eu tenho que a energia consumida é igual a 3 kWh. Ou seja, meu ventilador ligado pela minha noite de sono, que vai de meia-noite e meia até as 5:30 da manhã, foi de 3 kWh. Nossa, só isso? É, só isso. Eu não sei qual é a tarifação hoje aqui no estado e quanto se cobra por quilowatt-hora, mas vou procurar saber para colocar um exercício no questionário de vocês com a tarifação correta. Mas por noite, por exemplo, se eu pago, vamos colocar aqui, 20 centavos, né, por quilowatt, eu gastaria por noite, só com o meu ventilador, 60 centavos. Com certeza não é 20 centavos só, né? Mas eu gastaria aí 60 centavos por noite só com o meu ventilador ligado, por 5 horas. Esse ventiladorzinho aí que funciona nessas condições. Aí no mês, se eu uso todo dia, 60 centavos vezes 30. Então, eu vou gastar aí R$18 de energia só com o meu ventilador ligado. Então, a conta é feita assim? A conta é feita assim, bem simples. Vou avançar aqui para o conteúdo que vai tratar de resistência elétrica. O que é a resistência elétrica, né? A resistência elétrica, ela está associada à estrutura da qual é constituído o condutor. Então, eu tenho um fluxo de elétrons livres aí. Então, com essa movimentação dos elétrons livres da última camada, deixa eu olhar a hora para não ficar falando demais e acabar não avançando na resolução. Então, como eu tenho esse fluxo, vai acontecer a colisão desses elétrons com a estrutura atômica, né? Do dispositivo. E essa colisão libera energia. Essa energia é liberada na forma de calor e a gente chama de efeito Joule. Então, existem dispositivos elétricos que são utilizados com a finalidade de aquecer. Então, por isso fala assim, nossa, o que gasta mais numa casa? Gasta mais é o chuveiro elétrico, é o secador, é a chapinha, é o forninho elétrico. Tudo que utiliza a energia elétrica para aquecer coisas, o que ele está fazendo? Ele está usando de um problema, que é o problema do aquecimento do efeito Joule, que é a dissipação daquela energia no meu sistema, que não que não seria a finalidade, por exemplo, ele observou isso e se valeu desse problema, que seria o efeito Joule aí, para converter esse calor de outra forma. Então, eu vou usar essa dissipação de energia aqui, ó, para aquecer essa quantidade de água. Isso são os mergulhões, né? São os chuveiros elétricos, que aqui no Brasil a gente faz isso, a gente mistura energia elétrica com os dispositivos para aquecer a água aí. E aí eu tenho esse comportamento. Então, o que o gráfico traz? Eu tenho aqui um estudante que utiliza um circuito elétrico básico, composto por uma bateria de 12 volts, tá aqui a bateria, pegou aquela bateria básica lá, de 2 terminais, 12 volts, botou lá um resistor. O que é um resistor? Um resistor, ele é um dispositivo elétrico que é utilizado única e exclusivamente para converter energia elétrica em energia térmica. A transformação é feita o quê? Ele pega tudo que transforma energia elétrica em energia térmica, que é usado para alterar a temperatura, é chamado de resistor. Aqui está errada a unidade, não é coulomb, houve desconfiguração aqui, é ohms. Ohms. Então, eu tenho um resistor de 100 ohms, que está ligado a uma bateria de 12 volts, e é utilizado para aquecer uma certa quantidade de água, não sei qual é.
Essa certa quantidade de água, ela está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, que é essa aqui. E aí, o que acontece? O aquecimento, ele acontece de acordo com esse gráfico aqui. E aí, nós vamos voltar onde? Quando eu falo de calor, variação de temperatura, energia, tempo, eu vou voltar lá em potência associada, mas lá na calorimetria. Onde eu tenho que quantidade de calor é igual a M vezes C vezes delta teta. A variação de temperatura, dependendo do calor específico associado do material, e a massa vai estar relacionada aqui à quantidade de energia que é suficiente para que essa variação de temperatura aconteça. Então, o que eu tenho? Eu tenho que aquela massa de água que estava aqui, que eu não sei qual e que estava sendo aquecida, quem é a fonte? Eu não botei uma chama aqui embaixo, não botei no fogo, eu estou usando um resistor. Botei um mergulhão lá dentro para aquecer essa água. E a água foi em 60 minutos, de 0 a 60 minutos, ela saiu de 20 graus e foi a 32 graus. Então, não é um mergulhão, senão essa água já teria fervido e evaporado toda. A potência dissipada aqui é uma potência baixa, no fim das contas. O gráfico representa a temperatura da água, medida por um termômetro trazido pelo estudante em função do tempo. E cadê o resto da questão, que não apareceu? O que ele está querendo saber? Volta lá no arquivo, professora, porque você deixou passar a questão. Então, por que você queimou o seu chuveiro? O que aconteceu? Você queimou o seu chuveiro provavelmente porque ou ele ficou ligado, você quis tomar um banho muito quente, e aí a quantidade de água que passou por ele foi uma quantidade muito pequena. Ou, por você ter ligado pouco o chuveiro, ele não teve onde dissipar. E aí ele queimou o chuveiro. Como fala queimar? O fio, isso eu faço, já queimei vários também, porque eu gosto de tomar banho muito quente. Então, o que aconteceu? Você ligou o chuveiro e você não forneceu um quantitativo de água que é para o que ele é construído para fazer, para que ele dissipe aquela energia e que equilibre aquilo, né, com a água fluindo, mas é isso mesmo que você está pensando. Tá ali o fio, a energia circulando no fio, o fio aquecendo, por exemplo, até ficar vermelho. Não sei se vocês já viram aqueles fornos elétricos que você olha lá, aquele fio tá avermelhado, que eles chamam de aquecer ao rubro, porque fica avermelhado. E aí o que aconteceu? A água não passou o suficiente. E aí o que aconteceu com ele? Ele queimou, a estrutura dele foi danificada e os elétrons não conseguem fluir mais. Logo, água fria caindo na sua cabeça. Por quê? Porque não havendo fluxo de elétrons ali, não vai haver o efeito Joule da resistência e você não vai ter seu banho quentinho, delícia. Deixa eu voltar aqui. Eu não copiei a questão toda. O que aconteceu? Onde você está? Eu peguei os propostos. Não peguei. De onde que eu peguei você? Cadê a recapitulação? Cadê aqui? Faltou. Ele me dá a densidade da água, me dá o calor específico em joule por grau Celsius, que é a quantidade de calor recebida pela água no final de uma hora, e o volume de água contido no recipiente. Ctrl C, Ctrl V. Aqui. Deleta. Calor específico da água é igual a 4,2
A densidade é um... Nossa, eu vou fazer diferente, eu não vou mexer lá não, peraí. Pronto, muito melhor. Pronto aqui, tá isso. Distância aqui. Então, vamos lá. O que ele quer? Cadê minha caneta? Tá aqui. Ele me deu o calor específico da água, já em joule, né, por grama grau Celsius, e me deu a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Para que ele fez isso? Por quê? Porque ele pede o volume. E eu sei que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, se ele quer o volume, eu tenho que fazer a massa dividido pela densidade. Para responder a letra B. E ele quer a quantidade de calor recebida pela água. E quem está dando esse calor? Quem está dando essa energia? O meu resistor. Então, eu tenho que avaliar qual é essa quantidade de calor recebida pela água. E como que eu vou fazer isso? Quem está dando aquele calor lá? Quem está dando aquela energia para a água? O meu resistor. E aí o resistor, ele funciona na base da potência dissipada. Essa potência que é dissipada no meu resistor, essa potência que é dissipada, que é utilizada como propósito dos dispositivos chamados de resistores. E aí, quando eu falo de potência, que é igual a U vezes I, e aí eu vou lá para a primeira lei de Ohm, que diz que se eu tenho um dispositivo que é um dispositivo ômico, no qual eu tenho um comportamento um comportamento uniforme, à medida que eu ofereço uma DDP e eu tenho uma corrente associada, a resistência oferecida por esse dispositivo, esse resistor diz que é um resistor ômico. Bom, se eu dou 100 volts e passa uma corrente se eu dou 100 volts e passa uma corrente de 5 amperes, ou se eu dou 200 volts e aí a corrente vai modular, vai passar uma corrente de 10 amperes, quando eu simplifico, eu tenho aqui a razão que é a minha resistência. Então, quando essa resistência ela não sofre alteração, esse dispositivo, esse resistor é chamado de resistor ômico, por obedecer à relação de Ohm. Qual é a relação de Ohm? A resistência de um condutor é a razão entre a DDP, a que ele é submetido, e a corrente que o atravessa. E aí, normalmente, se escreve U é igual a R vezes I. Quem vê a DDP, ri. Então, quando eu penso na lei de Ohm e penso na potência, eu substituo aqui esse U por R vezes I. Então, eu posso escrever essa potência como R vezes I vezes I. E aí eu tenho uma escrita para a potência que é dissipada nesse resistor, que é igual a R vezes I ao quadrado. Mas, professora, aqui ele não me deu informação com relação
a corrente. Como que eu vou saber qual é a potência dissipada? Para saber aí qual é a energia que está sendo despendida. Bom, se U é igual a R vezes I, eu posso dizer que I é igual a U dividido por R, correto? E aí eu vou fazer a mesma substituição, considerando que potência é igual a U vezes I, que a gente chama do famoso PUI. O PUI, então eu vou substituir o I aqui. E aí isso aqui vai ser igual a uma potência P, que vai ser igual a U vezes U dividido por R. Então, eu posso dizer que a minha potência é igual a U ao quadrado dividido por R. E aí eu encontro qual é a potência associada aqui. Mas, professor, eu tenho informação da DDP? Eu tenho. O meu resistor, ele tem 100 ohms e ele é ligado a uma bateria de 12 volts. Então, qual é a potência dissipada? Mas para que eu preciso saber da potência dissipada, professora? Porque é a partir da potência dissipada e do tempo que você está utilizando, que você vai saber qual foi a energia fornecida. E calor é energia. Toda variação de energia elétrica que for associada para o resistor é convertido em calor. E aí, aquela energia que a gente vai achar aqui da potência, em 60 minutos, que vai ser 1 hora, vai estar associada à quantidade de calor fornecida. Então, eu vou ter aqui, vou fazer de pretinho aqui, que a potência associada vai ser igual a 12 ao quadrado dividido por 100. Qual é? Aqui está em volt, aqui está em ohm, ok? Então, eu vou ter aqui que a potência associada vai ser igual a 144 dividido por 100, que vai me dar uma potência de 1,44 quê? Watts. Essa aqui é a minha potência. Beleza. Mas a potência, essa potência aqui é a potência nominal associada. E aí, como é que eu acho a energia? A variação da energia é igual a potência vezes ΔT. E aí, eu estou falando de 60 minutos. E ele quer saber ao final de 1 hora. Então, nós vamos utilizar aqui a hora para ficar mais fácil. Então, a minha variação da energia aqui vai ser igual a 1,44 watt vezes hora. Ok? Então, essa é a energia fornecida aqui. Mas, professora, ele quer saber qual é a quantidade de calor que foi recebida pela água. A quantidade de calor que foi recebida pela água é a quantidade de energia que o meu resistor dissipou. E ele dissipou 1,44 watt na hora que foi pedida. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso para joule? Bom, o joule, ele é quem? Eu sei que o watt é igual ao joule por segundo. Então, quem é o joule? O joule é igual ao watt vezes segundo. Então, se eu quiser transformar esse watt-hora aqui de baixo que eu estou falando, né? Cadê meu pontinho? Se eu quiser transformar isso aqui, esse ΔE de watt-hora para joule, eu preciso fazer uma transformação. Deixa eu só duplicar aqui para eu conseguir. Não vou fazer ficar embolado demais. Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho, então, que ΔE vai ser igual à quantidade de calor que é fornecida para aquecer a água.
e que ΔE é igual a 1,44 watt vezes hora. Beleza. Então, eu posso dizer que a quantidade de calor é igual a 1,44 watt vezes hora. Ah, professora, e se eu quiser dar a resposta em joule? Aí eu vou transformar aqui para joule, ok? Então, como é que eu vou transformar para joule? Vou falar que Q é igual a 1,44 joule por segundo vezes hora. E aí, para eu cancelar esse segundo com a hora, eu preciso transformar essa hora. E aí, eu tenho que 1 hora é igual a 3.600 segundos. E aí, esse meu Q vai ser igual a 1,44 joules, que multiplica 3.600 segundos dividido por segundo. Aí eu vou simplificar esse segundo com esse segundo. E aí a quantidade de calor vai ser 1,44. Cadê a assessoria da calculadora aí? Me acompanha. Quanto que dá? Não quer abrir minha calculadora. 1,44 vezes 3.600, que vai ser igual a 5.184 joules de calor, que foi dado por essa energia de 1,44 watt-hora durante 1 hora. Então, eu achei a quantidade de calor. Respondida aqui a minha letra A. Beleza. E aí, a letra B pede o volume de água. Bom, eu sei que volume é igual a massa dividido pela densidade. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma quantidade de calor de 5.184 joules fornecidos para que haja uma variação de temperatura de 20 a 32 graus Celsius. 32 menos 20 igual a 12 graus Celsius. Então, se Q, usando o que macete, né, é igual a M vezes C vezes delta teta, essa quantidade de calor, 5.184, vai ser igual a M vezes o calor específico aqui, em joule, né, 4,2 vezes, tá em grama aqui, né, 4,2 joule por grama, e aí a densidade também está em grama, eu vou manter desse jeito, vezes a variação de temperatura, que vale 12. Então, a minha massa aqui vai ser igual a 5.184 dividido por 4,2, 4,12 vezes 4,2, fecha. Dividido por 4,2 vezes 12, que vai dar 102,86 aproximadamente gramas de água. Essa é a massa de água que foi aquecida aqui, associada para essa variação de temperatura. Se eu tenho essa quantidade de energia fornecida e essa variação de temperatura no sistema, quer dizer que a quantidade de água que eu tenho é essa aqui. E aí, sabendo qual é a quantidade de água e a densidade, que é 1 para 1, né? Vou dar a resposta ali do meu volume de água em centímetro cúbico. Obedecendo aqui a unidade de medida da densidade. Então, esse volume vai ser igual a 102,86 dividido por 1. Isso é grama por centímetro cúbico, né? Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, e aí eu vou ter o volume de 102,86
centímetros cúbicos de água aquecida. A maioria dos problemas vai trazer a junção disso aqui. Tem um problema lá que diz que ainda vai trabalhar o calor latente ainda, que é o que mole, né? Se vocês se lembram. Que aí o problema lá no Ramalho fala que uma massa de não sei quantos gramas de água congelou em volta da resistência. E aí o chuveiro ficou ligado e a água demorou tanto tempo para atingir a temperatura tal. Então, o que aconteceu? Primeiro, a energia dissipada pelo resistor precisa fazer o quê? Precisa fundir aquele gelo que está em volta do resistor, e aí você tem a energia liberada ali, e aí o tempo de variação de temperatura vai ser a partir do calor sensível aqui, que é o calor associado à variação de temperatura. Tudo que envolve energia é tudo energia, energia térmica, energia sonora, energia elétrica, o que que é? O que tem como fenômeno? A transformação de uma forma em outra. O que que você tem aqui? Tem a transformação da energia da queda da água na hidrelétrica, fazendo as turbinas girarem, e eu tenho transformando energia mecânica em energia elétrica. Aqui eu transformando energia elétrica em energia térmica. Então, a maioria dos problemas que vão falar de dissipação, de potência dissipada, de gasto energético, do seu chuveiro elétrico, do mergulhão que ferve a água do café, não sei se vocês também gostam de café, né? Vocês não são uma geração cringe, mas eu gosto de café. O mergulhão ferve a água do café, é também um processo de transformação de energia elétrica e energia térmica, a partir do quê? A partir de um resistor. O que é isso? Um dispositivo que é usado exclusivamente para transformar a energia elétrica em energia térmica. A lâmpada, não sei se vocês conhecem aquelas lâmpadazinhas redondinhas, que são as lâmpadas de filamento, que tem lá o bocal, aí vem aquele bulbozinho assim, bonitinho, e aí aqui dentro tem aquele araminho, e aqui tem e a lâmpada queimou. Quando você vai olhar, ou isso aqui tá queimado mesmo, né, que é o que acontece com a resistência de chuveiro, que você danifica a estrutura, ou soltou uma pontinha dessa aqui, aí você perde o contato. O que é uma lâmpada de filamento? É uma lâmpada que vai transformar energia elétrica em energia térmica a partir do filamento, e aí essa energia térmica, se você for olhar para essa lâmpada, você vai ver que essa região aqui, ó, essa região aqui em torno do filamento é uma região que vai estar muito mais brilhante, porque ela vai estar muito mais quente. E aí, como é que funciona a transformação da energia em energia luminosa, em luz? A corrente elétrica vai passar por aqui, vai passar pelo filamento, vai aquecer esse filamento, o calor é liberado no interior da lâmpada, e aí dentro dessa lâmpada tem um gás, e a partir da excitação desse gás, por conta do calor liberado pela transformação no filamento, você emite luminosidade, por isso que ela esquenta tanto. Vocês já pegaram em lâmpada de 100 watts, por exemplo, de 60 watts de filamento dessas, lâmpadas mais baratinhas? Elas aquecem, elas queimam a mão. Por quê? Porque elas partem desse processo de transformação. Transforma a energia elétrica em energia térmica para transformar em energia luminosa pela excitação do gás. Ué, professora, mas e se não tiver o gás aqui dentro, a lâmpada não acende? Não. Se você pegar uma lâmpada novinha, vir aqui com um negocinho e fizer um furinho aqui, o gás vai sair, a lâmpada pode estar intacta e ela não vai acender. Por quê? Porque não tem gás para excitar mediante o aquecimento do filamento. Então, por que essas lâmpadas elas gastam muito mais energia do que uma lâmpada de LED, por exemplo? Por conta do tipo de tecnologia de funcionamento. O LED não funciona por aquecimento. E tudo que usa o aquecimento, que é o problema como benefício, vai
despender muito mais energia. Então, você vai pagar muito mais por isso, porque você está usando o quê? O que está sendo perdido, o que está sendo dissipado para fazer a coisa funcionar. Tá ok? Então, aqui é um problema básico, que é uma lâmpada que traz uma análise do que é, o que funciona dentro do resistor. É a resistividade, a resistência. Então, cada material vai ter uma estrutura rígida. Então, por exemplo, o tungstênio, que é o metal que é utilizado nessas lâmpadas, ele tem uma estrutura molecular. O ouro tem outra estrutura molecular. O cobre, a prata, os metais nobres, quanto mais nobre o material, menor a resistência. Ah, professor, então por que a gente não usa fio de ouro nas redes elétricas, para a gente ter menos perda de energia no processo de transmissão? Porque a gente tem perda de energia no processo de transmissão. Por que a gente não usa? Porque o custo seria elevadíssimo, que é um metal nobre. Então, o que? Dentro do que é possível, se usa o cobre, que é um ótimo condutor, que oferece uma baixa resistência para a transmissão da energia. Tá bom? Então, aqui é um problema que vai ser voltado para a segunda lei de Ohm. Esse problema, deixa eu mudar a cor, que o amarelinho foi muito bom. Olhando o horário, nossa, já estouramos. Olhando aqui, o filamento de tungstênio dessa lâmpada, essa lâmpada ela tem uma resistência R de 20 ohms a 20 graus Celsius. E por que se fala da temperatura? Porque a resistência elétrica, ela tem a ver com a estrutura do condutor. Então, a resistência depende do tipo de material, do comprimento do meu condutor e da espessura dele. Então, se eu tenho um fio muito comprido e muito fino, eu tenho um valor grande de comprimento, L, e uma área de corte, né? Que essa área aqui me dá espessura, é como se fosse a área de corte reto. E uma espessura pequena, eu vou dividir um número grande por um número pequeno, eu vou ter uma resistência elevada. Então, é como se fosse mais difícil dos elétronzinhos, pensa que você está querendo passar por aqui. É mais fácil você passar aqui ou é mais fácil você passar aqui? Tenho muito mais espaço para passar aqui. A possibilidade de eu bater com estruturas, colidir um com o outro, é muito menor aqui. Então, aqui eu vou ter o mesmo valor de comprimento, mas porém uma área muito maior. Então, eu vou dividir o mesmo comprimento por uma área maior. Dividindo por um valor maior, a minha resistência cai. Então, a resistência, ela é dada pelo tipo de material. Mas por que, professora, a temperatura, ela influencia? A temperatura influencia por conta de quê? Por conta da estrutura. Nós já vimos lá no início do primeiro ano, nos processos de estudo de dilatação térmica, que se eu altero a temperatura, eu altero as dimensões do corpo, eu altero a sua estrutura básica molecular. Por quê? À medida que a temperatura aumenta, as partículas se agitam mais rapidamente. E se elas se agitam mais rapidamente, elas tendem a se afastar. Se elas tendem a se afastar, eu altero também a resistência de passagem dos elétrons livres na sua estrutura. Então, e aí esse é o que acontece de maneira real em dispositivos que são não ômicos, por exemplo. Essa resistência aqui, ó, ela sofre grande alteração quando há alteração de temperatura, então ele é dito não ômico. Por quê? Porque ele não vai oferecer o mesmo comportamento de tensão e corrente quando submetido a uma DDP com a corrente associada. Se a resistência muda, vai mudar essa razão aqui também. Então, ele não tem um comportamento constante. Entendeu? E aí, a segunda lei de Ohm, né, que é essa aqui, segunda lei de Ohm, em homenagem a George Simon Ohm, que foi quem estudou os efeitos
da resistência dos materiais aí, e aí eu tenho esse comportamento. Ele me dá essa resistência a 20 graus Celsius. Sabendo que a seção é transversal, ou seja, a área, né, que é a área de corte, vale 1,102 vezes 10 a menos 4 milímetros quadrados, e que a resistividade do tungstênio, o que é a resistividade? A resistividade a essa temperatura e essa resistividade que vai sofrer alteração. Vai sofrer alteração respeitando aquela função lá de dilatação térmica, que daria, por exemplo, L final é igual a L inicial mais L0 vezes alfa vezes delta teta. Quando eu falo de resistência aqui, a resistividade ρ final vai ser igual a ρ inicial mais ρ inicial vezes o parâmetro alfa do material vezes A. Então, isso aqui seria o que faria oscilar a minha resistência, mas a gente não estuda isso a fundo. Quem quiser ver isso aqui um pouco mais a fundo, que estiver pensando em fazer prova aí do ITA, IME e seguir as engenharias da vida, me procura no privado que eu passo uns exercícios que envolvem resistores não ômicos. A gente só vai trabalhar resistores ômicos, que têm essa resistência não afetada pela variação de temperatura. Mas não afetada, professora? Não, ela é afetada, mas ela é tão pouco afetada que a gente trata ela como constante. Tá bom? Então, só finalizando este, ele me dá a resistividade, que é igual a 5,51 vezes 10 elevado a menos 2. Menos 2 o quê? Ômega vezes milímetro quadrado, dividido por quem? Por metro quadrado. Esse 3 aqui não existe. Então, ele me deu que enquanto vale a resistividade, que a gente chama de ρ. Então, essa aqui é a famosa formulinha da rola. Resistência rolar. Cadê 5,51 vezes 10 a menos 2? Ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro. Beleza. E ele quer saber quem? O comprimento do filamento. Ok, o comprimento. Observe que a resistividade está associando o milímetro quadrado da área, mas ele está associando e dividindo por metro. Quando você pensa na resistência, como resistividade vezes comprimento dividido por área, e eu quero o comprimento, eu vou escrever resistência vezes área, né? Não tem ninguém embaixo, tem 1. Resistência vezes área vai ser igual a ρ vezes comprimento. Tá multiplicando, passa dividindo, então eu encontro o meu comprimento fazendo resistência vezes área dividido por resistividade. E aí agora é só substituir, e como a resistividade tem como parâmetro o metro aqui, a unidade de medida para o meu comprimento vai ser o metro como resposta, tá bom? Então, aqui eu vou ter L igual a resistência, que vale 20, que multiplica o 1,102 vezes 10 a menos 4, dividido por 5,51 vezes 10 a menos 2. Aqui eu tenho ohm, aqui eu tenho milímetro quadrado. Aqui embaixo eu tenho quem? Eu tenho ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro como unidade. Bom? E aí, L vai ser igual a... Faz a conta. Não sei quanto dá. Achei a calculadora. Assessoria. 20 vezes 1,102 é igual a 22,04 dividido por 5,51. Isso aqui é vezes 10 a menos 4, ohm, milímetro quadrado. Isso aqui é ohm, milímetro quadrado dividido por metro. Então, eu vou simplificar esse com esse, vai sobrar 1 sobre metro,
e aí a gente vai ter a unidade em metro. 22,04 dividido por 5,51 é igual a 4 metros. O meu fio tem 4 metros, por isso ele oferece uma resistência de 20 ohms. Para oferecer 20 ohms de resistência, ele precisa ter 4 metros. Nossa, 4 metros sim, 4 metros enroladinhos aqui, dentro da minha lâmpada. Ok? Eu tinha colocado mais, a gente conversou muito no começo da aula, foi muito bom, nós temos conversado. Eu tinha colocado mais 2 exercícios, e eu queria saber se eu posso propor uma atividade antes da gente encerrar essa aula de hoje. Eu tinha colocado 2 aqui para cálculo mesmo de energia. De potência de dissipação, com valor de tarifa e tudo mais, que é a parte da sequência da atividade. Eu queria saber se eu posso propor uma atividade extra lá para vocês. Posso? Eu queria propor uma atividade bem subjetiva, mas eu vou colocar como extra, vocês fazem se vocês quiserem até o final da quinzena, tá bom? Eu vou colocar lá na plataforma a estrutura. Eu quero que vocês façam o cálculo do que vocês usam diariamente. Que vocês vão, por exemplo, lá no carregador do celular de vocês, quanto tempo fica carregando o celular de vocês no dia? O computador fica ligado na tomada? Então, onde você, por quanto tempo? Ah, meu computador fica ligado 24 horas, professora, a bateria não aguenta estar ligado na tomada 24 horas. Você vai embaixo do computador e vai olhar o quê? A potência e a tensão nominal dele. Normalmente é 127 a tensão nominal, normalmente, né? Não vou pedir para que vocês olhem, não, são pontos extras mesmo, essa atividade que eu vou colocar lá. Mas eu vou colocar listar o que eu gostaria que vocês colocassem. Por exemplo, que vocês olhassem o carregador, potência do carregador dissipada, né? Porque você tem a fonte vai converter o 127 para 12 volts, mas ele vai dissipar, você vai ter consumo de energia. Ah, eu fico assistindo TV durante 5 horas. Você vai lá atrás da televisão e vai olhar qual é a potência da sua televisão. Então, eu queria que fosse tempo de televisão, tempo que o telefone fica carregando, se tem ar-condicionado no seu quarto, tempo que você fica dormindo com ele ligado, se não, se tem ventilador, o tempo que ele fica ligado. E o quanto tempo vocês demoram tomando banho. E aí eu vou pesquisar qual é o valor do quilowatt e eu quero que vocês façam a conta diária de quanto tempo você usa esses dispositivos. E no mês, né, vezes a quantidade oscilando aí. E para saber o quanto que vocês gastam de energia da conta, o como vocês são, tirando, né, o que é a energia, o que é o micro-ondas, que seja, se tiver, né, o forno elétrico ou a geladeira, que são coisas que são de funcionamento da casa, da lâmpada, porque é uma coisa que é mais difícil da gente associar, o quão vocês contribuem efetivamente para a conta de energia da casa de vocês. Prometo não divulgar para os pais, tá bom? Mas eu vou colocar lá o roteiro direitinho do que eu quero que vocês pensem, constem, e façam esse exercício até o final da quinzena e mandem para mim. E vai valer pontinho extra, sim. Vai ser uma atividade extra, eu vou postar lá, tá bom? Então, eu devo estruturar ela hoje, amanhã de manhã, então até amanhã de tarde eu já coloco o roteirinho lá, mas se vocês já quiserem ir pensando no que eu já adiantei, em fazer esse levantamento de parar para pensar quantas horas você fica usando, quantas horas fica ligado, e aí amanhã eu divulgo lá. Quem quiser fazer e mandar para mim até o final da quinzena vai ser ótimo, tá bom? No mais é isso. Não, eu não vou divulgar para o seu pai, não, ele já tá pé da vida por conta da resistência que você queimou, né? Tá baratinho, não é resistência. Vai ter que comprar outra mesmo.